Olá, amigo internauta. É um prazer estar aqui novamente com mais um programa Contra-Argumento, uma parceria da AGE, Associação Jurídico Espírita, e da TV Web Luz. Como vocês já estão acostumados, o nosso programa é um programa que visa trazer um pensamento atual de algum assunto jurídico, social, espírita, não para chegarmos numa conclusão, não para que nós vamos trazer a verdade para vocês, e sim para que, ao final, você em casa possa refletir, se transformar numa melhor pessoa, ter novas ideias e chegar na sua própria conclusão sobre o tema. Hoje eu tenho aqui o Semi, que vocês já sabem, divide comigo a apresentação aqui do programa. Tudo bem, Semi? Tudo bem, estamos aqui mais uma vez. Obrigado, Semi. E temos a satisfação hoje de trazer Dora Encontre. Dora Encontre é coordenadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, da editora Comênios e da Universidade Pampédia, né, Dora? Isso. A Dora é uma das principais pensadoras, na minha opinião, na nossa opinião, né, Semi? Na nossa, com certeza. Da atualidade, uma mente provavelmente muito à frente aqui do nosso tempo e vai trazer umas ideias que com certeza você em casa provavelmente já não está acostumado no meio espírita, mas são ideias com certeza que transformadoras. Obrigado pela presença, viu, Dora? Olha, eu que agradeço estar aqui com vocês, com o Semi, com o Marcelo. E sou muito amiga de todo o pessoal da AGE, gosto muito do trabalho de vocês. E vamos bater um papo aqui bem quente. Opa, vamos esquentar aqui a conversa. Dora, nós aqui da AGE, ultimamente, sofremos algumas indagações e em conversa com o pessoal de outras associações, como a AME, como a BRAP, tem uma certa crítica no movimento espírita quanto à necessidade dessas associações especializadas. Dizem que o espiritismo já é uma religião exclusivista, que atinge só uma certa camada da sociedade mais rica, branca, já com um nível cultural, e ainda mais, a gente, ao criar essas especializadas, a gente parece que exclui mais as pessoas. E você, como coordenadora, fundadora dessa Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, gostaria de saber a sua opinião sobre o tema e saber um pouco mais sobre a sua associação. Olha, essa opinião contrária, é claro que eu não compartilho, porque eu acho justamente que as especializadas têm a missão de aprofundar o pensamento espírita dentro das suas respectivas áreas, né? De desenvolver o pensamento espírita dentro das suas respectivas áreas. Agora, no caso da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que naturalmente se dedica a desenvolver a questão da pedagogia espírita e da educação em geral, sob a perspectiva do espiritismo, nós também temos um diferencial em relação às outras associações, porque os membros da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita são de todas as profissões. Nós achamos que a educação é alguma coisa que toca todos, né? Então, a AME é constituída de médicos, a AGE de pessoas da área do direito, mas a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, já desde a sua própria fundação, teve gente de todas as áreas. Jornalista, educador, advogado, donas de casa, estudantes, enfim, arquiteto, teve de tudo, médico. Né? Não precisa ser profissional da área de pedagogia para se associar? Não, absolutamente, porque justamente, primeiro porque são várias questões, né? Primeiro que nós consideramos que o próprio espiritismo é um projeto pedagógico, né? Então, a missão da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita é de resgatar o próprio espiritismo nessa sua vertente pedagógica, já que Kardec era um educador, descendente de Pestalozzi, de Rousseau, etc. Então, isso é uma coisa de interesse de todos, né? Porque compreender o espiritismo com o seu caráter pedagógico é resgatar um pouco da sua essência que ficou um tanto quanto perdida no Brasil, com excesso de religiosismo, igrejismo, dogmatismo, etc. E outra coisa, que a educação em si mesmo, ela é uma questão que toca todo mundo, como pai, como mãe, como professor, como aluno, todas as relações humanas podem e devem ser pedagógicas.
Porque o próprio sentido da nossa existência na Terra é educacional, né? Então, a pedagogia é alguma coisa, nós entendemos não como uma matéria especializada para cuidar de crianças apenas, mas algo que a educação como um projeto universal, né? Que engloba a evolução da humanidade, na verdade, a evolução de cada um de nós. Então, a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita lida com essas grandes temáticas, né? Então, não é só restrita à questão pedagógica da escola, por exemplo. Também falamos disso, também tratamos disso, mas não é só isso. Não é só isso. É interessante, porque quando a gente lê, ouve, né, no primeiro momento, pedagogia espírita, a gente imagina no nosso inconsciente aquela sala de aula, o professor... Já não gostamos nem de sala de aula, né? Porque a gente tem propostas diferenciadas de educação, aberta, livre, enfim, é outra coisa, né? É uma educação geral, global, isso, numa visão espírita. É exato, isso que vocês exato. atuam. O Semi foi seu aluno, né? Sim, com muito gosto e com muito prazer. Você fez o curso... Eu fiz o curso de pós-graduação em Pedagogia Espírita. Da área de Direito, Semi, advogado. Né? Temos alunos de todas as áreas. Mas uma coisa que eu ouvi lá, inclusive no último congresso da ABPE, que me impactou muito e que eu levo comigo, que eu achei muito interessante, é que todos nós somos, ao mesmo tempo, educadores e educandos. E eu acho que isso acontece quase que o tempo todo. Todo tempo nós estamos aprendendo e ensinando. Tá? E isso é o que é a educação, ou a educação espírita. Não sei se você concorda, Dora. Não, totalmente. A educação espírita, a pergunta que eu pretendia fazer, mas acho que já foi praticamente respondida, era exatamente o que é pedagogia espírita. Eu tenho a impressão que você já respondeu, não teve caso? Não, mas eu vou especificar um pouco mais, né? A pedagogia espírita que nós trabalhamos dentro de uma tradição que se desenvolveu dentro do movimento espírita brasileiro, desde Eurípides Barçanufo, com a fundação do Colégio Allan Kardec, passando pelo Herculano Pires, Ney Lobo, Tomás Novelino, Anália Franco, todas as pessoas que no século XX deram suas contribuições teóricas e práticas à proposta da pedagogia espírita. Então, nós entendemos que a pedagogia espírita não tem nada a ver com evangelização, com catequese, que em geral as evangelizações dos centros espíritas são formas de catequese do espiritismo, mas trata-se de uma mudança na visão da educação. Então, nós trabalhamos com uma educação de vanguarda. Então, nesse sentido, a gente dialoga com outras vertentes de educação que também trabalham a educação do ponto de vista... Por exemplo, José Pacheco, o educador português, famoso, que agora está radicado no Brasil, é uma das pessoas que esteve em nossos congressos, dialoga conosco. Agora, o que caracteriza a pedagogia espírita de específico em relação a essas outras pedagogias alternativas no mundo contemporâneo, que há várias, né? E várias experiências, etc. É a inclusão da dimensão espiritual do homem, né? Que isso as outras pedagogias contemporâneas não contemplam. Então, a pedagogia espírita procura também incluir a questão da espiritualidade na educação, mas de maneira plural, né? Nós trabalhamos com o ensino interreligioso, porque achamos que dentro de uma escola, de uma universidade, de qualquer cenário de educação, a gente não pode simplesmente catequizar o espiritismo, a gente tem que trabalhar a espiritualidade de forma plural. Então, por exemplo, no nosso curso de pedagogia espírita, como o próprio Semi fez, né? Veio sheik muçulmano, monja budista, rabino judeu, e a gente promove esse diálogo interreligioso, inclusive trabalhando pela questão da tolerância, da convivência pacífica entre as diferentes correntes de pensamento. É uma das propostas que a pedagogia espírita e que a associação trabalha. E é um curso de formação de pedagogos espíritas. Não é pedagogos, porque tem gente de todas as áreas, né? Então, é um curso de formação de pedagogia espírita. A pessoa sai, digamos assim, com a visão alargada sobre o próprio espiritismo, porque mais de um ano a gente reestuda o espiritismo, sob o ponto de vista filosófico, científico, social, enfim. E depois a própria história da educação e as propostas da pedagogia prática, espírita prática, né? Você falou reeducação, né, de como estudar espiritismo. Na sua opinião, o modo como a gente estuda espiritismo hoje, que até ficou padronizado, né? Esse é um problema. Tirando um tipo de curso, o outro usa uma outra cartilha, mas o método
é o mesmo, né? Básico 1, básico Então, 2... É isso que é anti-espírita, né? Aliás, é antipedagógico, na minha opinião, né? Porque é muito reducionista, muito apostilado, né? Então, justamente, na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, nós procuramos cultivar um estudo aberto, participativo, e as pessoas que vêm da aula são pessoas, ou autores de livros, e pessoas das universidades, que fazem um diálogo entre o espiritismo e a cultura contemporânea, assim, Exatamente. E aí é outra abordagem, quer dizer, na verdade o que nós fazemos é uma releitura do espiritismo, né? Procurando resgatar as origens de Kardec, que nós achamos que no Brasil ficaram bastante esquecidas, né? E o espiritismo se tornou no Brasil uma religião muito fechada, muito simplista, né? Então a gente procura cultivar, então temos aulas de filosofia geral, de ciência e espiritualidade. Isso é no curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita, que é o curso que nós já temos há 11 anos, né? Você falou de Kardec agora, eu já vi, você defende muito Kardec, fala muito bem de Kardec, dos seus antecessores e seus posteriores também, mas então, ao falar, você estuda Kardec, faz uma releitura de Kardec, você se considera o termo purista que os dizem hoje? Você é a favor do estude Kardec, nada mais além disso? Não sou. Não, depende, né? Vamos colocar os pingos nos is. Eu acho que Kardec é uma referência que tem que ser levada em conta o tempo inteiro, mas nós não devemos ler Kardec como uma Bíblia, né? Devemos adotar o método de Kardec, que os espíritas não aplicam. Qual é o método de Kardec? É a análise crítica, é a cientificidade, é a observação, é o raciocínio, é a filosofia, enfim, né? É um espírito de espiritualidade universal, né? De não dogmatismo. Isso tudo faz parte da maneira que Kardec aborda o conhecimento. Então, eu acho que isso a gente tem que pegar de Kardec e não considerar os livros espíritas, os livros de Kardec como Bíblia, tanto que eu acho extremamente problemático falar o Pentateuco, né, espírita, porque isso faz do espiritismo uma espécie de uma nova Bíblia, e não é isso. Nem Kardec queria isso, né? Ele achava que Kardec que o espiritismo era um sistema dinâmico que poderia ser revisado segundo o progresso da ciência, etc. Agora, que revisão? Não é colocar qualquer novidade que aparece por aí, cristais e pirâmides e coisas assim, místicas, enxertar no espiritismo, aí não, né? Quer dizer, isso não tem consistência. Então, eu acho que é muito delicado, porque às vezes, em nome da pureza doutrinária, chamada pureza doutrinária, cria-se um fundamentalismo, um dogmatismo. Mas, por outro lado, também eu não sou a favor de se enxertar qualquer coisa no espiritismo sem qualquer análise crítica, sem qualquer debate, sem qualquer pesquisa. Dora, não só a educação tradicional, a gente percebe que ficou estagnada, utilizando de métodos, né, não só a tradicional e a espírita, né? Nós aqui que trabalhamos na área jurídica percebemos que a educação jurídica também, e eu acho que principalmente, sofre disso, né? A forma de se ensinar o direito ainda está muito arcaica, naquele método tradicional. O que a pedagogia espírita, a gente pode fazer uma relação com o ensino jurídico? Dá para trazer alguma coisa do seu método para... Olha, em primeiro lugar, a pedagogia espírita ela não se considera um método, ela se considera uma proposta, uma diretriz, uma filosofia pedagógica, né? E ela pode ser levada a qualquer área do conhecimento, a qualquer prática pedagógica, na família, na escola, na universidade, nos mais diferentes cursos, etc. Sempre considerando que a pedagogia espírita prevê a autonomia do indivíduo, o livre pensar, o pluralismo de ideias. Então, eu acho que um dos problemas do direito, que não é muito a minha área, mas também são uma corrente muito conservadora, hegemônica nas faculdades de direito, né, pelo que eu sei. Não existe muito pluralismo, e nenhuma faculdade brasileira existe, né? Pedagogia, filosofia, as áreas de humanas, né, em geral, são muito monolíticas num determinado
num determinado sentido ideológico. Qualquer que seja ele, eu acho negativo, porque eu acho que tem que ser muito plural, as pessoas têm que aprender a pensar e não seguir cartilhas ideológicas, sejam elas quais forem. Agora, uma coisa interessante é que no nosso curso de Pedagogia Espírita, de pós, nós temos duas pessoas do direito importantíssimas que dão aula para nós. Uma é o professor Alisson Mascaro, que dá aula de filosofia, né? Filosofia espírita, filosofia geral, espíritos de sociedade, e o outro é o Eduardo Valério, que é da AGE, né? E que ele dá aula para nós de espiritismo e direitos humanos. Né? Então isso faz parte das nossas disciplinas dentro do curso de Pedagogia Espírita. Você vê, o curso de Pedagogia Espírita é bem amplo, né? Toca em vários aspectos. Né? Deu vontade de fazer, viu? Um muçulmano, um advogado, um pedagogo, tudo discutindo sobre, como você falou, um método, uma filosofia. Tem também médicos, né? Tem também pessoas da área da ciência, da psicologia, o Alexander Moreira, que é um grande pesquisador de ciência e espiritualidade, o Júlio Pérez, tem várias pessoas de várias... Você traz tudo isso, esse caldeirão de culturas e informações, e você consegue amarrar... Isso, dentro da visão da pedagogia espírita. Né? Nossa, muito interessante. Então, a ideia é justamente... essa é uma das marcas que a gente procura fazer na Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, uma coisa com profundidade, com consistência, né? E os nossos congressos, livros, tudo isso. E aí, essa semana também, no nosso blog da BPE, blogabpe.org, quem quiser entrar, tem textos interessantes, tá? Uma super visualização. Tem também um artigo sobre direito e espiritismo, que é em relação à maioridade penal do Pedro Camilo, da Bahia, né? Um grande escritor espírita, muito amigo nosso também. Então, assim, nós inauguramos agora um site, estamos com um blog, pedagogiaespírita.org.br, um monte de artigos. Os nossos artigos no site são artigos científicos mesmo, abrangendo várias áreas: filosofia, ciência, espiritualidade, tanatologia, direito, educação, né? Nós temos ali mais de 30 artigos científicos mesmo no nosso site da BPE. Então a gente procura desenvolver esse trabalho com muito sacrifício. Não, parabéns, o trabalho é muito lindo. E com democracia, né, Dora? Porque até recentemente um artigo assinado por você, né? Quer dizer, a gente também assinou. E você foi muito criticada, né? Foi duro aquilo, porque a gente fez um manifesto pela democracia, né? Pela democracia, a favor da liberdade a respeito, diante do cenário político, né? Nós não tomamos nenhum partido de nenhum lado, porque acho que não cabe a uma associação espírita ou virar público para tomar um partido, né? Defender um partido ou outro partido, mas defendemos sim, isso sim, uma posição democrática, né? De que a gente não poderia deixar que o Brasil perdesse a sua democracia, que a sua democracia fosse ferida, etc. Lançamos esse manifesto em março e foi assinado por muita gente da AGE assinou, né? Muita gente da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, espíritas esclarecidos do Brasil inteiro, por exemplo, Wilson Garcia, Luiz Signates, várias pessoas, escritores, autores, Pedro Camilo, então, vários assinaram. E assim, muita gente gostou, assinou embaixo, tinha muitas visualizações no site, na página do Facebook, mas também muita gente criticou absurdamente, né, falando que a gente não podia falar em nome do Espírito, mas nós não estamos falando em nome do Espírito, estamos falando em nome de nós mesmos. Então a gente tem o direito de expressar a nossa opinião. É verdade. Então, quem estava assinando estava falando em seu nome, né? Então, como espíritas. Então, a gente também tem que marcar um território. Pode ser, nem todos os espíritas vão concordar com a gente, mas nós temos o direito de manifestar a nossa opinião. Né? Eu acho muito importante, né, a gente ter uma visão aberta, uma visão abrangente, multidisciplinar sobre tudo. Nós, principalmente, operadores de direito, né, tem uma tendência, de vez em quando, de nos fecharmos na nossa área, no nosso mundinho, e não consigo, de vez em quando isso atrapalha um pouco a reflexão sobre alguns assuntos. Nós mesmos espíritas temos que fazer essa autocrítica, né? De vez em quando estamos lendo sempre a mesma coisa, ouvindo sempre as mesmas pessoas, e, né, eu acho que não é salutar.
como a Dora disse, a gente tem que, claro, fazer uma separação de algumas coisas, mas não pode ficar naquilo que uma mudança, uma oxigenação é sempre bom. E esse curso da Universidade de Pompeia, que é mantida pela BPE, né? O site vai aparecer aqui para vocês embaixo, acessarem, conhecer esse trabalho maravilhoso da Dora, ajuda muito nisso, né? É uma luz ali dentro um pouco dessa escuridão dentro do movimento espírita que a gente enfrenta, né, Semi? Você que fez o curso, Sim, recomenda? Com certeza, porque quando fala em pedagogia espírita, muitas vezes as pessoas podem pensar que o curso vai tratar única e exclusivamente de espiritismo. E como foi dito aqui, abre-se um leque imenso, grande, enorme de ideias e de pensamentos. E alguém já disse também, eu me lembrei agora, que o profissional, que é só um profissional, é um péssimo profissional. Ele tem que abrir a vista para outras coisas. Não é só espiritismo, eu acho que tudo isso é espiritismo, né, também? Sim. A ideia é marcar o espiritismo como um projeto cultural de impacto na sociedade, né? E isso precisa ser feito em diálogo com todas as áreas do conhecimento. É isso que nós podemos fazer, através da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita e através do projeto Universidade de Pampédia, mantido pela UBPE. Legal. Obrigado, viu, Dora? Eu que agradeço. Agradecemos Um grande abraço. muito sua presença. Esperamos outras vezes contar. Obrigada. Tá bom? Estarei aqui. Obrigado, Semi. Opa. Nós aqui agradecemos e nos sentimos felizes por ter a Dora aqui conosco. Tá certo. Obrigado você, internauta, e até o próximo programa.